Olá, eu sou Fábio Furtado, idealizador da COP49 e com muita alegria colocamos no ar hoje o primeiro episódio do COPcast, o podcast da COP49, com episódios mensais e sempre com muito conteúdo relevante sobre negócios, oportunidades e empreendedorismo. E hoje vamos falar sobre marketing digital com convidados muito especiais. Mas afinal, o que é a COP49? É uma confraria de empresários, de oportunidades, de negócios, com empresas dos mais diversos segmentos e portes. Então, acompanhe a COP49, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @49.cop. E eu vou, antes de iniciar, apresentar os nossos apoiadores, começando pela Deconte, uma pizzaria napolitana aqui de Chapecó, na minha opinião, a melhor pizza de Chapecó. Temos a Prática Contabilidade e Assessoria e Consultoria, também são integrantes da COP49. A Leader Team, que é uma empresa focada em consultoria em gestão de pessoas e gestão comercial. E o Grupo Balk, que eu não vou apresentar, mas um dos nossos convidados de hoje vai apresentar, porque ele é um dos sócios do Grupo Balk, também integrante da COP49. Então eu já aproveito e passo a palavra para o Luciano Grunitsky, que é o sócio proprietário do Grupo Balk, ele apresenta e também se apresenta um pouco. Legal, Fábio, obrigado a você pelo convite, pela COP49. Um abraço à Ana aqui também, a Tamara, que nós estamos juntos. O Grupo Balk é um grupo de e-commerces, né? E ele tem entre os seus sites, né, a Magazine Médica, que hoje se consolidou como o maior e-commerce de produtos médicos do Brasil. E eu sou, Fábio, do tempo em que a internet ainda era discada. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, contar um pouco dessa história de quase 20 anos aí no comércio eletrônico. Obrigado, Luciano. Queria apresentar a Tamara Tibola, especialista em marketing digital, dona da TT Marketing Digital aqui de Chapecó. Bem-vinda. Olá, Fábio, obrigada pelo convite. Obrigada por me convidar por estar junto da COP49, que é aí um grupo que está se consolidando, e vai ser um prazer estar falando sobre marketing digital aqui com todos vocês. Vamos conseguir agregar várias áreas do marketing para construir para o empresário que está ouvindo, né, e que quer alavancar os seus negócios. E também a Ana Giroto, que é a nossa anfitriã, dona da Closer Produções, é onde a gente está fazendo agora o nosso COPcast. Bem-vinda, Ana. Obrigado, Fábio, pelo convite. Não, vai ser um bate-papo muito legal, né? Eu falo assim, todos os empreendedores vão gostar e vão curtir esse podcast. Né? É o que todos esperamos. Né? Luciano, então voltando ao que tu comentou ali anteriormente, quando tu falou que é do tempo da internet discada, queria saber como que tu alavancou o Grupo Balk via o marketing digital nesses mais de 15 anos aí que o grupo tem, e como que tu foi evoluindo ao longo do tempo isso, para conseguir evoluir e alavancar os teus negócios. Você sabe, Fábio, que o mais interessante dessa história é que no começo eu não acreditava na venda digital, no e-commerce. Eu imaginei que era uma onda que ia passar e que no final as pessoas iriam preferir o atendimento físico, pessoal. Mas obviamente eu não podia ficar de fora disso, eu precisava experimentar isso, e é uma recomendação já que eu faço, que nós pelo menos tateemos um pouco essas novas tecnologias que chegam. Hoje nós estamos com a inteligência artificial. É algo que a gente pensa, será que vai ficar? Será que vai ser o novo normal, digamos assim? E, obviamente, nós viemos de um tempo em que você, para enviar um e-mail, na época era o BOL e o Zip e-mail, você demorava, 3, 5 minutos para esse e-mail sair da sua caixa de saída. E isso era quando? 2000 e... Isso era em Não era 2000, não. Não. Tem nada era tudo antes, né? Eu lembro... entregar as idades aqui, gente. Eu lembro disso e tu tinha que discar antes ali o barulhinho do modem, né? Isso. Até começar. Demorava para te se conectar. Exatamente. Então, bom, primeiro para a gente ter uma página, uma URL, um domínio já era muito difícil. Então, o primeiro URL nosso, o primeiro domínio era / alguma coisa. Então, você tinha lá a plataforma que disponibilizava esse domínio, mas não inteiro. Você tinha um pré-domínio e aí era / Magazine Médica, / Balk, enfim.
E aí, tu não conseguia mostrar a tua marca efetivamente, né? Porque antes de aparecer a tua marca, o Magazine Médica, tinha uma Exato. outra anterior, né? Era uma extensão de domínio, na Sim. verdade, né? E a gente foi evoluindo com isso e, obviamente, no começo, hoje quando eu penso que a gente briga por milésimos de segundo de performance no site, a minha equipe de SEO lá tá ligada porque 1 segundo no Google equivale a 10% de vendas, né? Isso é um dado bem importante. Na abertura do site, né? Da página. Exatamente. E o nosso site demorava, sei lá, 5 minutos para abrir. Era uma coisa, enfim, era outra época. Mas o que dá para trazer disso, para resumir, Fábio, é que a coisa toda ela é construída com o tempo, né? Eu acho que isso precisa ficar muito claro para as pessoas, que existe um tempo de maturação. Qual foi a frase que você trouxe lá mesmo? 20 anos ou 15 anos? 20 anos de experiência só se fazem com 20 anos de experiência. Exatamente. Então, um pouco disso aí, Fábio, para a gente, né, entender o processo. E eu vejo que, em relação justamente a isso, as coisas demandam de tempo, inclusive na internet, inclusive no digital. Geralmente são mais rápidas do que no mercado tradicional, mas ainda assim elas levam tempo para ser construídas e muito as marcas serem consolidadas, né? Mas vende-se um imediatismo na internet. Vende-se né? um imediatismo. Tá todo mundo atrás, não é, Ana? Com uma situação de amanhã você vai ficar milionário, amanhã você vai vender. E não que não ocorram os casos. Obviamente a internet potencializou isso, mas não é uma realidade. É igual o jogador de futebol. São raros os que... Tem que ter muita estratégia, né? Não é simplesmente, tem um site e tô vendendo, né? É uma construção. E aí é uma construção com consistência. Que é isso Exato. que os empreendedores, eles têm que ter essa noção, né? Não é do dia para noite. Eu que tô muito nisso do marketing digital e eu comecei no marketing digital, é muito estranho eu ouvir e ver as pessoas acreditando que o marketing digital vai mudar a vida delas a partir de que ela faça X coisa. X coisa para a empresa dela vai tornar ela milionária, e aí a gente tem N questões de gurus de marketing falando de 6 em 7, enfim, N questões do digital. E aí, quando você vê o dia a dia na prática dos negócios, é a construção dia a dia. É justamente esses anos de experiência para você se tornar um grupo consolidado de e-commerce, quando a maior parte da população, até que conversei com o Luciano antes, nem imaginava que existia e-commerce antes da pandemia, para grande parte das pessoas, né? E é uma referência que não, é uma construção ao longo do tempo. Deixa eu te perguntar, Tamara, aproveitando nisso, quando tu fala que a gente não imaginava o e-commerce, o marketing digital antes da pandemia, claro que já existia, mas virou um hábito depois. Todo mundo passou a pedir comida em casa, todo mundo passou a comprar pela internet. Quando a gente fala disso, principalmente eu e o Luciano aqui, que a gente é um pouco mais velho que vocês duas, de como era antes e como é hoje, tu que está inserida muito mais no operacional do que a gente, que é um pouco mais estratégico, como é que tu imagina essa diferença? Como que tu enxerga como que era e hoje do jeito que a quantidade de informação é um absurdo, né? Trabalhar nisso. Como que tu vê o marketing hoje com todas essas infinidades de possibilidades, de plataformas, de ferramentas para ser utilizado? O marketing, com certeza, o digital, ele foi muito potencializado pela pandemia, porque tornou o digital algo parte das nossas vidas. Comentei ontem numa reunião com um cliente que, enquanto eu estava fazendo a reunião, o vídeo que eu tinha postado 2 horas antes, alguém estava vendo. Então, eu estava coexistindo entre o mundo online e o mundo offline. E partindo dessa construção, você vê o quanto o digital pode te potencializar. Claro que é aqui que eu acho que é importante e que a gente vai conversar ao longo do podcast todo, mas é que a gente precisa ir construindo a partir de estratégias, ferramentas que vão consolidando cada negócio. E aí é o que eu tenho dito. Tudo começa em aparecer. Primeiro você aparece e aí você precisa ter um produto bom, um produto ruim, que é o que a gente vinha comentando, e aí eu até deixo para o Luciano complementar essa parte, mas tudo começa em aparecer. Se a gente não aparecer para mostrar o nosso produto, para evoluir com isso, seja através do vídeo, do podcast ou de outras ferramentas que vão alcançando mais pessoas e trazendo mais pessoas para ver o nosso produto, a nossa marca, a gente não consegue expandir. Isso já acontecia antes do digital, Sim. Mas hoje acaba
centralizando no digital por conta da força que a pandemia trouxe para tudo isso, né? Até tem aquele ditado que eu sempre falo para os clientes: quem não é visto não é lembrado. Né? É um ditado popular, mas que faz total fundamento com o digital, né? Realmente tu tem que estar mostrando, né? Mostrando o teu trabalho, mostrando o teu produto, o teu serviço, conscientizando o teu cliente, educando ele, ensinando. Porque tu entende que não é, quando a gente fala de estar no digital, toda essa exposição, cara, é realmente de você estar levando um pouco da educação, ensinando o teu cliente o que é certo e o que é errado. Porque também na internet, gente, tem isso também. Tem muita coisa que é verídico, que faz sentido, mas tem muita coisa que é balela, né? Então... É que é uma quantidade tão grande de informação, né? Então, tem que ter um filtro disso aí tudo, né? Exatamente. Eu ia pegar esse gancho mesmo que você trouxe aqui. O que eu chamo hoje é de muita coisa que é lançada na internet, de qualquer forma, de qualquer jeito, que eu chamo de lixo eletrônico, né? Então, quando eu faço as reuniões com a minha equipe de marketing, eu digo: olha, pessoal, a gente não vai lançar mais um lixo na internet. A gente quer um conteúdo que realmente faça a diferença, que as pessoas sintam isso. Senão você está largando. Vamos lá, Dia da Mulher, né? Pô, feliz Dia da Mulher. Mulher, você é especial. Cara, esses clichês não pegam mais. Isso é uma coisa que todo mundo passa lá no feed e já vira um lixo mesmo, né? E inclusive em relação a isso é interessante para as pessoas entender que as redes sociais, principalmente Instagram, Facebook, elas são redes de atenção. Então, as pessoas estão com a atenção ali. Não que elas estejam prestando atenção em todos os conteúdos, e com certeza você que usa rede social vai entender que você não presta atenção em tudo. E quando você faz lixo eletrônico, você presta atenção menos ainda. Por isso que, para você se destacar em um lugar onde tem muita informação, muito lixo eletrônico, tu precisa pensar em formas que você se destaque e que vá chamar a atenção do teu cliente e também que faça sentido para a tua empresa e que dentro daquele conteúdo, daquela estratégia, tenha algo que vai alcançar o teu objetivo lá na frente. Só uma observaçãozinha para o Luciano continuar. Hoje de manhã eu estava numa reunião e a pessoa que eu estava conversando falou: essa diferença de ouvir e escutar. Porque a gente só ouve, mas escutar é que tu reter aquela informação. Ou a diferença entre ouvir e esperar a tua vez de falar. Porque às vezes tu nem tá ouvindo, tu só tá esperando para falar, né? Aí tu passa por cima de tudo. Continua. Não, e trazendo outro aspecto que a Ana trouxe, conectando com isso, as pessoas às vezes me procuram: ô Luciano, qual é o segredo do e-commerce, né? Então, a maioria pensa que precisa ter uma página só da internet, né? Obviamente, se você quer estar no digital, você tem que ter alguma plataforma digital para aparecer, né? Indiferente do que for, se for uma rede social, enfim. Mas a coisa mais importante continua sendo você ter um bom serviço ou um bom produto. Então, as pessoas às vezes pensam a última coisa que elas pensam é no produto ou no serviço, mas elas querem ter um site bonito, uma página legal. Inclusive, o título do meu último livro é Ecossistema do E-Commerce, porque a coisa toda é um ecossistema enorme. Envolve marketing, envolve logística, envolve confiança do cliente, envolve expertise, tem muitos fatores. Então, ontem mesmo alguém me ligou: Luciano, eu quero começar um e-commerce, o que eu faço? A primeira pergunta que eu fiz: você tem um produto bom? Você tem um serviço diferencial? Como é que eu sei? Eu disse: é simples, dá um Google, você vai saber, né? Se o teu produto tem competitividade no mercado, se ele tem um diferencial, não precisa ser obviamente de preço, mas de qualidade, de alguma coisa assim. Então as pessoas se esquecem que a internet não faz mágica. Continua tudo igual, só é no digital, pode ser mais rápido, pode ser escalonável, mas não faz mágica. Você continua tendo que fazer as coisas certinhas como se faz no físico. Que nem eu falo, a gente sempre começa pela venda, né? Então, as coisas só vão acontecer a partir da hora que tu vendeu alguma coisa. Mas, se tu não tem o que entregar... E eu ainda digo que é antes da venda. Tudo começa em você começar a aparecer. Você aparece para depois vender. Seja você aparece nas redes sociais, seja você aparece no outdoor, seja onde for, você primeiro precisa aparecer, as pessoas precisam te conhecer, para só aí elas entrar na tua página, porque o que eu vejo do digital, tanto em relação a um perfil do Instagram, quanto a uma página de um site, é que as pessoas acham que elas precisam ter um Instagram perfeito, uma página perfeita, e não lembram que as pessoas precisam chegar lá. Então, mais importante, ou tão importante quanto você ter isso bem organizado, é você trazer esse tráfego de pessoas até esses locais.
Aí sim, Perfeito. tudo começa a desenrolar e aí chegamos na venda, que é onde dá o início do negócio mesmo, né? Entre as duas partes. Deixa eu perguntar para todos aqui, então. Como é que você transforma essa prospecção aí, esse aparecer, aí fechar a venda em conversão efetiva? A gente tem quem vende produto, quem vende serviço, no caso de vocês duas, e são coisas que são escalonáveis de formas diferentes. Produto, entre aspas, é mais fácil escalar. Produto é escalável, né? A quantidade. Serviço é diferente. Então, a gente conversou antes até sobre as conversões por etapas, né? Tu tem etapa do teu funil de vendas ali, então, eu fiz 100 contatos e daí desses contatos virou uma apresentação mais comercial, mais técnica e daí depois um orçamento para chegar no final uma venda efetiva. O produto não tem isso. O cara vai lá, entre aspas, num e-commerce, ele escolhe o produto, compra e está feita o processo de transação. O Luciano pode falar mais em detalhes, eu estou resumindo demais. Mas como vocês trabalham, quando a gente toma uma decisão, tem que ter os indicadores. Essas conversões por etapa, porque senão tu pode fazer uma prospecção falha, ficar gastando muito dinheiro naquilo e aquilo não se converte na próxima etapa do processo. Que nem você, tem uma SDR, alguma coisa assim. Como que vocês duas trabalham isso? Depois, Luciano, quando é produto, como que trabalha essas conversões? Pode ir primeiro, Ana. Eu sempre falo assim, juntar os dois mundos. O que funciona, vamos dizer assim, do mundo tradicional, né? Que é o quê? Sim, tu precisa ter vendedores, tu precisa ter uma estratégia de vendas. A internet, quando a gente fala, tipo, de canais de aquisição, são canais de aquisição. Então, ali você vai ter uma estratégia para o Instagram. O teu cliente, ele tá no YouTube. Quando o teu cliente precisa de algo, ele vai pesquisar no YouTube, no Google, tu tem que estar lá também. Ele tá no LinkedIn, você tem que estar lá. Então, é importante você, primeiro, realmente, aquela que a gente sempre fala, conhecer o teu público, saber aonde exatamente ele tá dentro desse oceano do digital, vamos falar assim. E a partir dali, descobrindo onde ele tá, é onde você também vai estar. E aí, com estratégias do quê? Eu gosto muito, que a gente utilize, tanto no Grupo Closer também, é essa questão da produção de conteúdo em vídeo. Porque, o porquê o vídeo, né? Cara, ele conecta, ele gera autenticidade, conexão e ele facilita, eu digo assim, ele facilita todos os teus processos de venda dentro da tua empresa, de venda. Até, né, Luciano, até estava comentando assim, parte do marketing. Até a gente criou um método, né, vídeos de alta performance, onde a gente realmente trabalha o quê? Dentro da tua empresa, o que você quer? Eu quero criar autoridade. Tem esses tipos de vídeos e formatos de vídeo que facilitam esse processo. Ana, eu quero para relacionamento, eu quero me relacionar com o meu cliente. Cara, um programa de podcast, um programa de talk show. Ana, eu quero informar o meu cliente, eu tenho uma equipe de suporte e eu preciso de ajuda. Vídeos tutoriais, onde vai estar levando informação, onde o vídeo, e olha só, esse vídeo sim, tu pode estar utilizando nas redes sociais, né, onde o teu cliente está, mas também você faz aquele trabalho, eu digo assim, de formiguinha, porque é o quê? Aquele contato direto no WhatsApp do teu cliente. Você pega esse material e você vai mostrar para ele, olha só, tu tá com dúvida de como limpar essa xícara? Então tá aqui um vídeo que vai te explicar detalhadamente como tu tem que fazer. Tu entende, Fábio, que não é uma coisa assim só, e que disso que também que as empresas, os empreendedores, é só para rede social. Não, gente. Não. Você tem que ser estratégico dentro do teu negócio. Você vai utilizar o vídeo para tudo. Para capacitar e treinar time. Lógico, a gente sempre fala assim, utilizar recurso financeiro e tempo é o quê? Você pegar esse vídeo, sim, se faz sentido, eu vou usar ele também na rede social. Já tá ali toda uma produção. Não faz sentido, beleza, é só para capacitação interna. Uhum. E eu vejo que, em relação ao vídeo, e aí eu já sigo com a resposta do Fábio. O vídeo, ele tem uma característica que ele é o grande momento dos formatos atualmente, e isso é uma questão que às vezes a gente esquece, mas é uma evolução da internet e da tecnologia como um todo. Lá atrás, quando a Balk começou, demorava para enviar um e-mail. Imagina enviar um vídeo, que é um arquivo mais pesado, que tem toda uma demanda de tecnologia. Era impossível mesmo. Não dava, ele tinha limites de tamanho. Tinha como mesmo. Então, aí a coisa vai evoluindo, a gente primeiro chega com as fotos, porque ainda assim é um arquivo mais leve, mas você já começa a ver, então não é só o texto. E hoje, com a tecnologia 4, 5G que a gente tem,
amplamente, internet de casa com facilidade, o Wi-Fi em muitos lugares, permite que a gente tenha essa ligação mais profunda com a pessoa que está do outro lado, por uma questão de tecnologia, que hoje a tecnologia permite que a gente avance. E aí, se a gente quiser ir mais longe, a gente chega em inteligência artificial, metaverso, enfim, todo esse mundo. De certa forma, quando você grava um vídeo e envia esse vídeo, você está mandando um pedaço de tempo de você mesmo para o cliente, não é? Você capturou um momento teu, você está sendo enviado, literalmente, né, digitalmente, para essa pessoa. É por isso a força do vídeo, né, Ana? É impressionante. É você quase estar lá presencialmente, né? E o melhor, replicando, né? Porque enquanto você está aqui no lugar trabalhando, fazendo teu atendimento, o teu vídeo está espalhado em diversas plataformas, ganhando espaço, seja para qual momento da estratégia você entender que ele é relevante, né? E essas plataformas, elas têm uma infinidade de configurações, tu pode trabalhar. E eu acho que falta, às vezes, essas estratégias comerciais. Outro dia eu estava no Instagram, aleatoriamente, vendo os vídeos ali, e apareceu uma propaganda de uma pizza. Eu achei linda aquela pizza. Falei, eu quero comer essa pizza. Quando eu fui ver a pizzaria em Belo Horizonte, eu estou em Chapecó. Quer dizer, a estratégia não foi bem bolada. Ele está gastando dinheiro, está gastando para me mostrar aquilo que eu não vou ser um consumidor do produto dele. Né? Você entende como a coisa toda é um ecossistema? Sim. Né? Porque é muito complexo. Você tem que entender o seu público, você tem que entender a sua regionalização, a sua geografia também. Nós estamos num país continental, aqui eu sempre falo. Então, são muitas etapas, né? São muitas coisas que se precisa pensar nesse contexto todo. E quando a Ana traz sobre o vídeo, eu tenho uma teoria, né? uma tese, digamos assim, que pelo menos daqui a 3 anos vai ser praticamente impossível você manter vendedores físicos. Claro, daqui a pouco tem um nicho diferente, aí tudo bem. Por quê? Porque a precificação já foi feita pelo Google, por exemplo, né? Você entra lá... Pelo custo de aquisição do cliente. Exatamente, já está lá. E você tem um custo. O custo de uma plataforma digital, um e-commerce, ele é escalonável sem aumento de custo fixo. Pode atender 10 mil pessoas, 30 mil pessoas por dia. Um vendedor físico, ele consegue atender, sei lá, quantas? 30 pessoas num dia, né? E se ele precisar aumentar essa demanda, ele não consegue, porque é limitado e as horas são limitadas. E depois de 1 ano, 2 anos, essa pessoa merecidamente vai querer um aumento de salário. Aí você sobe seu custo. Mas o seu preço já está fixado aqui em cima. Aí você sobe seu custo. E se você não quer ter problema com isso, você sobe o seu preço de venda. Só que aí você perde competitividade. Porque você vai estar fora do mercado que já está precificado. E aí esse vendedor vai pedir para baixar o preço para ficar mais competitivo. E aí ele quer um aumento de salário, quer que baixe mais o preço. Quando vem, você une essas duas linhas, né? E você perde e a sua empresa vai à falência. Essa é uma realidade. Então, o processo, pelo menos que nós estamos fazendo, nós temos alguns vendedores, claro, alguns são estratégicos, é outro negócio, mas é fazer com que eles estejam a tom com a tecnologia, trabalhem junto com a tecnologia e não sejam concorrentes, que às vezes rola isso, né? Internamente não, a internet, o digital vai vir e vai me derrubar. Não, o negócio é unir, porque essas pessoas são muito boas e têm muita expertise também. Então, a gente precisa preservar esses valores dentro. Mas é um desafio que as empresas precisam fazer nessa etapa de digitalização. Luciana, eu acho que é interessante a gente citar aqui uma coisa em relação à maturidade das empresas no digital. Porque eu atendendo e conversando com vários empreendedores que estão em momentos de empresa diferentes, eles precisam entender em que momento eles estão e o que está ao alcance dele para aquele momento. Porque hoje a Balk consegue ter a estrutura que ela tem porque ela tem todo esse tempo de mercado, ela tem ciência sobre o custo do cliente dela, sobre os diversos canais de aquisição, o que cada canal de comunicação tem em relação a cada empresa, mas tu entender o teu nível de maturidade no digital com o que você precisa fazer é muito importante para você conseguir se posicionar. Inclusive, a partir desse ponto de vista, e aí fazendo um paralelo, é que eu comecei a prestar os meus serviços e eu reorganizei a minha empresa para atender de acordo com o nível de maturidade de cada empresa que entra em contato comigo no digital. Porque tem aquela empresa que ela trabalhou a vida inteira no físico, ela tem a sua loja, ou então o seu advogado, o dentista, que ele espera as pessoas chegar na porta e ele atende e é assim há 10 anos.
E hoje as pessoas não estão mais andando tanto na rua, pelo contrário, elas estão no celular. Então, o momento de maturidade no digital dele é só aparecer. Ele só precisa, pro momento em que ele tá, que ele só espera as pessoas chegar, ele só precisa estar em algum lugar em que ele seja visto na internet. E aí, se o empreendedor, se o empresário, ele se preocupa lá na frente com uma situação lá de percentual de, sei lá, de tráfego pago, quanto de investimento, não, calma. Tu ainda tá no momento de você se posicionar. Ok, tô bem posicionado. Eu vou passar para um outro momento, porque eu já entendi essa dinâmica aqui. Então, eu vou pensar em faturar. Faturando, como que eu faço? O que eu preciso me preocupar agora nesse novo momento? E aí você vai evoluindo. E eu vejo que isso é muito importante, porque provavelmente muita gente que está assistindo a gente, talvez está em momentos de maturidade da empresa, do digital diferente. E a gente tem isso de, eu vou me preocupar com o que o grande se preocupa. Eu vou me preocupar com aquilo que o videozinho no Instagram me disse que eu tenho que me preocupar. Só que a minha empresa... E não olha a sua própria realidade. Isso, né? exato. Que é o insight mais importante. Talvez eu não consiga atender o Brasil hoje como a Magazine Médica atende. Mas eu atendo muito bem Chapecó, sei lá, cidade... Enfim, qualquer um. Então, eu vou fazer, por enquanto, o que eu consigo fazer de melhor. E depois eu vou expandindo com o tempo. Então, essa abordagem é muito importante. Só dar uma deixa em cima disso aí que serve para todo mundo. Né? O quanto tu consegue crescer, falar do cliente. Quando tu fala que não vai ser mais possível ter o vendedor físico e passar para o digital. A Ana, por exemplo, tem os dois. E olha que eu gosto do físico, tá? Mas eu vejo que é difícil sustentar isso. Entende? Lembrando que ele acreditava que o digital não ia dar certo. Eu faço consultoria estruturando áreas comerciais que tem gente física, canais de vendas e tal. Ana, por exemplo, tem o físico e o digital. Né? Tu imagina que isso seria em qualquer área. Vamos colocar, por exemplo, tu falou de produto, mas um corretor de seguro, um corretor de imóveis, por exemplo. Cara, a gente tem um metaverso, a gente tem inteligência artificial. Eu não preciso ir num apartamento, eu posso entrar no metaverso e lá ver tudo. Tu acha que isso aí também... Eu já ouvi muito de vai acabar os advogados, vai acabar o corretor de imóvel. Como é que tu enxerga isso aí? Pode quem quiser falar, fica à vontade. Eu ia trazer que com 46 anos, já há muito tempo eu deixei de cravar as coisas, né? É importante então, isso. Então, assim, eu sei que sempre existem as exceções, mas eu sei que a coisa vai evoluindo a um ponto que o que era inimaginável passa a ser, pelo menos, imaginável agora, né? Quanta coisa a gente não imaginava, uma simples ligação para alguém do Japão lá e vendo ele era impossível na época, e hoje é possível. Então, assim, eu acho que nós chegaremos né? Se você vê hoje lá, se não me engano, é o Watson da IBM, que é o computador que hoje diagnostica, né? Talvez, de certa forma, com mais precisão mesmo do que o médico. Agora, a pergunta é, as pessoas querem, né, ser tratadas, ser diagnosticadas por um robô? Eu imagino numa parceria, né, uma coparticipação. Mas quando eu falo numa venda simples, né, talvez não uma venda complexa, não. Eu, por exemplo, um seguro do carro, eu gosto de ter meu corretor de seguros. Porque aí, quando dá um negócio, eu só ligo para ele e digo, agora é contigo, né? Então, essa é uma das questões. Pode complementar. Aqui eu vejo 2 pontos, né? Em relação a quem que você atende, e aí é justamente o ponto do Luciano, eu prefiro que ligar para o meu corretor e ele resolver. Eu prefiro não ter que me estressar, fazer tudo ali no automático, porque são realidades de clientes diferentes. Mas eu vi, sobre o teu ponto de inteligência artificial e metaverso, eu vi um post no Instagram que resume esse outro lado que o Luciano falou sobre cravar. Eu concordo plenamente. As coisas vão evoluindo e eu gosto de ver que o mercado vai se adaptando para a realidade daquele momento, com as tecnologias que tem, com o momento como um todo. Mas eu vi numa dessas, né? O profissional de marketing vai acabar porque a inteligência vai tomar conta. A inteligência precisa ser comandada pelo que o cliente precisa querer. Alguém e às alimenta, vezes, né? Isso. E às vezes o cliente não entende o momento, a realidade, todo o universo para alimentar a inteligência artificial, que às vezes na execução, na resposta, no diagnóstico, ela seja tão relevante quanto. Só que se a pessoa que está do outro lado não conseguir alimentar com informações o suficiente, tem muitas chances dela não avaliar corretamente. Então, também tem esse outro lado.
Eu acho que a sociedade como um todo vai precisar evoluir para conseguir que as inteligências artificiais tomem tanto espaço assim. E aí, falando de evolução humana, é um pouco mais lenta que tecnologia. É importante dizer que, no meu conceito, pelo menos, a inteligência artificial é um exponencializador das mentes humanas. Ou seja, ela tem essa capacidade de exponencializar a mente. Não substituir. E não substituir, né? Então, acho que essa é a levada, mas sempre vai precisar da pessoa, né, que vai dar o start para essa exponencialização. Pelo menos até nosso campo de visão, né? Vai saber daqui. Mas até complementando o que o Luciano falou lá no início, quando ele começou o negócio dele. Tipo, cara, ele viu algo diferente, né? Que começou a ir para e-commerce. E, cara, é isso também. Acho que essa mentalidade que todos os empreendedores têm que ter. Peraí, o que tá acontecendo no meu mercado? Vamos testar, vamos experimentar, vamos ver se faz sentido para o meu nicho, para minha região. Eu acho que até eu gosto de brincar muito, a gente tem que ser meio que cientista, sabe? Vamos experimentar, ver se dá certo. Não é aquela coisa, arriscar tudo, né? Mas ir com cautela, mas ter esse risco. Aí vamos experimentar, deixa eu ver. O que a gente consegue automatizar? O que consegue, né, utilizar a inteligência artificial no meu negócio para ganhar produtividade, né? Faz parte dos conceitos de startup, né? Testa rápido, erra rápido e tu muda, né? Então, eu fiz essa provocação, até colocando do advogado, do corretor de imóveis, tu é formada em direito, sabe? Eu vi outro dia, tu comentou do Watson, que nos Estados Unidos a pessoa que se forma em direito agora não tem emprego. Vão ficar os grandes expoentes, né? Os especialistas, porque tu vai lá e coloca tua causa ali na inteligência, ela te dá o parecer com mais precisão e mais barato do que tu contratar um advogado. A mesma coisa eu coloquei do corretor. Porque tu poderia, eu estou aqui em Chapecó, mas eu tenho um empreendimento grande aqui, mas eu quero vender, ou eu estou aqui quero comprar um empreendimento em Balneário Camboriú, que é da nossa região, do nosso estado, que é muito assim, a maioria dos que compram lá não são de lá. Ele não precisaria ir até lá. Ele poderia comprar de alguma forma e não só olhar uma foto, olhar um vídeo no computador. Poderia... E eu vou te falar, Fábio, desculpa te interromper, e eu só prefiro um corretor de seguros hoje, físico, porque o processo ainda não é bem feito. Porque se eu precisasse só clicar num botão e toda a coisa já funcionaria, aí eu não precisaria da pessoa. Tudo ali, exatamente, com toda a informação. É porque o processo, e no que esse processo estiver pronto, aí pode ser que o meu corretor de seguros possa ser tudo acontece isso. Né? Num imóvel também. Eu chego lá, mostrei e vi, mas tem aquele detalhezinho daquela garagem, ou daquele outro condição ali do empreendimento que pode não estar claro num processo. Mas se não, se tiver tudo claro, às vezes é muito mais simples. É só tu fazer tem imobiliárias hoje que faz a transação inteira digital. Desde a mostra, pagamento, escritura. Tu não precisa mais tanto cartório, aquela coisa toda. Você faz um tour por vídeo, né? Dentro da casa, com todos os detalhes. Fica lá quanto tempo você quiser, no horário que você quiser, olhando tudo, voltando, né? E não cansando, né? Então, é diferente. Claro, algumas pessoas podem dizer, não, eu quero sentir o sol da sacada, da varanda. No metaverso não vai ter o barulho do vizinho, que a gente só vai descobrir quando morar lá, né? Exatamente. Aí vai ser E aproveitando isso, a gente falou de clientes, de maturidade e tal, a gente ouve falar muito, já existe, já é uma realidade, da indústria 4.0, das empresas 4.0 que tem, mas também tem o cliente 4.0. Eu queria saber como que vocês enxergam isso e se vocês realmente acreditam que esses clientes já são 4.0, já têm essa maturidade como clientes. Então, Fábio, essa foi uma situação até, de certa forma, interessante. Nós estávamos com a equipe de marketing, né, discutindo e chegou o tema do 4.0, isso há um tempo atrás. Aí eu ficava só observando, né, e cada um se manifestava e trazia, olha, o cliente 4.0 é aquele cliente que hoje tem um poder enorme na mão, porque se der algum problema, ele lança nas mais variadas redes sociais, né? Ele atinge muito, ele pode te complicar muito, digamos assim. E ele também está mais exigente, porque tem muita opção para ele, né? E você precisa estar, de certa forma, disponível a ele 24 horas por dia. Enfim, cada um foi trazendo a sua consideração, o seu conceito sobre o cliente 4.0. E eu sempre tenho uma abordagem muito interpessoal, muito humana. Aí eu pedi para eles, quem é o cliente 4.0? E todos, cada um trouxe tantos conceitos sobre, se ainda não está satisfeito, porque eu ainda não tinha a resposta que eu queria. Eu disse, olha, o cliente 4.0 somos todos nós. É só nós olharmos
para o interno de cada um, é como eu me manifesto na internet. É a forma pela qual eu me utilizo hoje dos recursos, que é a forma que o cliente 4.0 está fazendo. Então, quando nós olharmos, né, o Gandhi que traz isso, né, não quero aos outros o que faço por mim. Então, assim, é só olhar como nós, né, nos colocarmos na posição de clientes, a gente vai entender o que é o cliente 4.0. Não precisa trazer um monte de teorias, enfim, é pensar um pouco no nosso dia a dia, né, esse novo cliente. Antigamente, se alguém comprava numa loja, ele ia falar com a vizinha, reclamar alguma coisa, enfim, mas ia ficar numa bolhazinha, né? Hoje está à disposição para todo mundo lá no Reclame Aqui, que inclusive, se você olhar a avaliação do Reclame Aqui não é tão boa, ele mesmo é mal avaliado no Reclame Aqui, né? Mas, estrategicamente, pode ser muito bem utilizado dentro de um canal de aquisição. Exatamente, né? Então, tem todos esses Google Avaliações, enfim, né? Tem tudo isso. Então, um pouco disso, eu acho que às vezes a gente quer inventar muita coisa, tem muita teoria, cada um traz lá, vai ter uma convenção, uma conferência. Eu vou muito pouco nisso, né? Eu vou muito pouco porque eu tenho medo de me contaminar com esse meio comum, sabe? E daqui a pouco não tem mais nenhum diferencial, porque eu fui em todas as convenções, eventos, tudo mais, estou fazendo tudo que todos estão fazendo. Aí eu acabo não indo para ver se eu consigo pensar um pouco diferente para ter uma outra via. Claro, a gente tem que estar ligado, assim, não é isso? O conceito é o mesmo, Tamara. O conceito é o mesmo. Você falou do Reclame Aqui, antigamente a gente falava com o vizinho, é tudo a mesma coisa, né? Tu fala com o vizinho, fala com o outro, o Reclame Aqui é aquela vizinha que reclama de só tudo, que sabe... Só mudou o formato, é isso, só muda o formato. Agora tem uma plataforma, né? Para fazer isso aí tudo, né? É que nem que os caras falam de vigilância, a gente não tem a rede de vizinhos. É uma que fica olhando, cuida da vida de todo mundo. Era a antiga vizinha, né? A rede social cuida da vida de todo mundo, né? Não, eu ia comentar justamente sobre esse ponto do Reclame Aqui, de como as coisas vão ganhando propulsão na internet. E que é justamente dessas bolhas de comunicação, né? Primeiro era regional, aí a coisa foi ampliando. Hoje a gente tem o digital que alcança muita gente, mas a gente ainda tem bolhas no digital, que são por conta das plataformas, dos algoritmos e como eles funcionam, que vão fazendo com que a gente alcance partes de pessoas de acordo com os seus interesses, de acordo com esse tipo de cliente. Sim. E que é muito importante a gente também ter essa ciência enquanto usuários do digital, e nem enquanto empresários nesse momento, né? Quando lá fora a gente estava falando de 4.0, de cliente 4.0, para mim existe cliente. E existe o cliente que ele faz sentido para minha empresa e que eu vou conseguir conhecer ele a ponto de me comunicar muito bem com ele e trazer ele para dentro. Eu vejo que isso é culpa do marketing, eu ouso dizer que o marketing inventa muitos termos por conta da diferenciação, mas que, na verdade, às vezes existem 5 termos para resumir o mesmo significado e que as pessoas só fazem dessa forma para conseguir diferenciar sua metodologia. E isso acaba caindo justamente no que o Luciano falou. Você vai olhar para algumas referências, para alguns locais, e tá todo mundo falando, cliente 4.0 nessa convenção significa isso. O cliente do futuro nessa convenção significa isso. E vamos consensar que no final a coisa toda é resultado, né? Sim. A coisa é diferente, né? De qual resultado, né? Uhum. Mas a coisa, eu vejo, vou fazer eu sou não sei o que, eu sou aquilo. Cara, mas quanto você vende mesmo por mês? Qual é o teu faturamento? Exato. Quanto que tá entrando? Não, porque eu faço acontecer e tal, mas diferente de faturamento, pode ser uma outra venda, né? Que seja imagem. Clique não é faturamento, né? Não adianta curtida não paga boleto, né? Exatamente, é essa a questão. Tu sabe que tem muito essa questão da visualização, a gente vê muito no vídeo, né? Nossos clientes. Porque o meu vídeo eu quero que viralize, eu quero que... Falei, cara, não é, o que importa é o resultado com esse vídeo. Por isso que a gente fala, não importa quanta visualização, curtidas e comentários ele teve. Né? A questão é o resultado que tu vai ter com aquele vídeo. E a conversão das etapas que eu tinha comentado. Isso, né? E eu gosto de citar isso da viralização, Ana, porque existe tanta a ânsia pela viralização na internet. Eu vejo 2 pontos em relação à viralização. Se você viraliza um vídeo, um conteúdo
pro cliente errado, você pode ter que apagar o teu perfil, porque não vai adiantar mais absolutamente nada que você vai fazer. Não tem conserto. Não tem conserto. Tu vai ter que começar, às vezes, do zero. Por quê? O conteúdo que viralizou, ele foi direcionado exatamente para uma coisa que não era o teu cliente, então vai ter muita gente lá que não vai ter interesse no teu produto, não vai querer te comprar, e aí o próprio algoritmo da rede social, por você ter muitas pessoas de acordo com aquela característica, vai entregar para aquele tipo de cliente. Só que aquele cliente não compra de você. Então, automaticamente, tu tá viralizando para a pessoa errada e por conta de um vício da plataforma que vai olhar só para números e a plataforma, ela só quer prender a tua atenção, ela não quer saber se tu tá vendendo ou não, é esse cuidado com viralizar. Porque se você viralizar um conteúdo errado, muito provavelmente você pode ter que começar toda uma estratégia, todo um canal de aquisição de novo. Daqui a pouco até a empresa. E eu coloco isso nas minhas palestras, às vezes. Venda para o cliente certo. Tu comentou antes. Às vezes, primeiro, esse cliente faz sentido para a minha empresa. Quando tu vai definir qual é o público-alvo. O público-alvo é muito genérico, é muito grande. Vamos diminuir isso aí, vamos definir a persona do meu negócio. Até tu chegar no ICP, lá, no teu cliente ideal. É para aquele cara que tu vai ter que colocar o teu marketing. Porque ele é que vai comprar melhor de ti, ele é que vai pagar direito para ti, não vai te dar tanta dor de cabeça, principalmente para quem vende serviço. Porque é aquele público que já... Ele compra, ele enxerga valor naquilo que você oferece. Sabe o que isso é no passado? Quando você tinha uma loja física cheia, mas ninguém comprando. Exato. Todo mundo tomando um cafezinho, mas ninguém comprava nada. Mas você olha, pô, minha loja shopping tá cheia. lotado e ninguém com sacolinha, né? Exatamente. E eu vejo um outro ponto aqui que eu sempre falo que eu trabalho com o ego. Com o ego do empresário com relação à pessoa dele e à marca. Porque na internet você aparecendo, você tem a sensação de poder, você tem essa imagem. Então, é muito interessante você analisar o porquê você quer viralizar, o porquê você quer uma loja cheia. É para você vender mais? Ou isso é uma questão com o teu ego pessoal? E às vezes, a gente pode ir além, às vezes pode ser estratégico. Porque muitas vezes você quer vender a loja. Então você quer que as pessoas enxerguem ela como cheia. E aí tá tudo certo também, né? Porque indiferente, tem que ver qual é o objetivo final. Tem muitas empresas que vendem produto praticamente, ou dão praticamente produto, porque o negócio deles é share de mercado. Eles querem atingir o máximo de pessoas para depois serem comprados. Mas eu ia pegar um gancho nessa tua fala aí, Tamara, das bolhas, para explicar um pouco pro pessoal de casa, talvez. O Google vai me bloquear, talvez, com isso, né? Mas, por exemplo, Fábio, você anunciou lá no Google Shopping, né? Então, você tem um produto lá, sua caneca, sua xícara lá, tudo bem, né? Bom, o Google vai querer que você venda pelo menos uma. Você está gastando lá, sei lá, R$100 por dia, né? Então, o que acontece? Posso só fazer um parênteses? O Google quer que tu venda uma porque é assim que ele vai ver valor no dinheiro que você está colocando lá. Isso. É o interesse da própria plataforma. É legal isso. Até porque se você não vender essa xícara, no outro dia você não vai anunciar mais. Exato. Mas o que faz? Agora, a xícara da Tamara, ela é uma xícara melhor e está com preço melhor do que o seu. Muito bem, ela vai vender muito mais, mas chega uma hora que o Google Shopping, ele vai apresentar só a sua xícara, a minha xícara e a da Ana. E não vai apresentar a da Tamara, que é o melhor preço e o melhor produto. E você, na sua bolha, você vai escolher entre essas alternativas que o Google está te mostrando. Mas não quer dizer que são todas as alternativas. Mas ele fecha esse escopo justamente colocando duas mais caras que a sua, no caso de caras ou com menos qualidade, para que você seja a melhor daquela visualização de página. Então, por isso que você vende, mesmo não tendo o melhor preço. Pro seu lado aí, né? Exatamente. É claro que é um lobby pro cliente dele. Exatamente. Claro. Porque ele te mantém como cliente, né? Então, as pessoas dizem, pô, achei o melhor preço da internet. Talvez naquele horário, naquele momento, pro teu perfil. Entra com outro perfil, com outro login, ou numa janela anônima, vão aparecer outras xícaras, às vezes, melhor do que essa sua. Então, isso é importante saber. Meu, essa dica valeu ouro, Não, gente. e eu lembrei de um ponto em relação ao Daniel Kahneman no Rápido e Devagar, é um livro famoso, inclusive o Daniel Kahneman morreu essa semana. E ele fala que de um viés cognitivo dos humanos que é Yasiage. What you see is all there is. O que você vê é tudo que existe. E é justamente desse ponto de vista. Tudo que é apresentado para você, tudo que você conhece, é o que você
tem como campo de visão de possibilidade. Então, em relação a isso, tem, primeiro, saia da ilha para ver o tamanho da ilha, às vezes de dentro da tua empresa, da tua região, saia da ilha para ver o tamanho da ilha, porque tudo que você vê é o que existe, e também saiba que, às vezes, as outras pessoas sabem que tudo que você está vendo, que é o caso do Google, é o que está apresentado. Então, você também precisa ter essa consciência de que a internet, ela utiliza as informações que ela tem para os objetivos dela, e que cada plataforma faz isso. E eu gosto muito desse conceito. A plataforma, ela tem um interesse, ela é uma empresa. Às vezes a gente acha que ela só tá ali para eu aparecer. Mas ela é uma empresa e ela quer lucrar. E ela quer lucrar a partir do que você coloca lá dentro. Então, também, falando com empresários, falando com empreendedores, é entender qual que é o objetivo da plataforma. Ela quer que você continue cliente dela. Seja com anúncios, seja prendendo a atenção nas redes sociais de atenção. Lembrando da máxima que se não existe um produto, você é o produto, exato, né? Exato. E outra assim, ninguém faz nada de graça. Dificilmente alguém faz alguma coisa de graça na internet. Eu fico um pouco preocupado quando surgem aqueles aplicativos que fazem a leitura facial para te transformar em alguém mais velho, mais novo e tal e tal. Pô, leitura facial. Isso é perigoso, pessoal. Como é que vocês acessam o banco de vocês? Através de leitura facial, né? Sim. Então, assim, são captadores de faces. É isso que esses aplicativos são. Mas eles estão colocados como aplicativos de diversão, vamos ver, e claro, eles são muito atrativos. Não se atenta a isso. E eles são muito atrativos, que é legal você se ver como mais velho ou mais novo, mas vamos lá. Não, e é tão atrativo que o algoritmo do TikTok está sendo processado para os Estados Unidos para sair do país, porque o TikTok não informa que informações ele capta. E aí tu vai lá, abre um efeito lá no Instagram, ele capta todas as... Não tô dizendo que o TikTok faz isso, mas esse é a grande questão do processo de expulsão do TikTok dos Estados Unidos. Mas ele mostra uma coisa e não necessariamente faz aquilo, Ele não entrega as informações para o governo americano do que ele capta. E quando tu falou saia da ilha, é também fugir do tradicional, por exemplo? Com certeza. Porque às vezes a gente tá muito preso a como o meu concorrente vizinho do lado faz, enquanto se eu olhar pro meu concorrente da cidade vizinha, ele tá com uma estratégia que, se você entender como funciona, modela e adaptar pra tua realidade, tu vai crescer muito mais do que o teu do lado. Só que o teu campo de visão tá viciado pro que tá ali, né, ao teu redor. E deixa eu perguntar, isso aqui tu até já comentou nas nossas conversas. Eu vou lá, apresento as possibilidades de marketing, propaganda. Mas para minha empresa isso não funciona. Existe isso? Existe. Tem muito, né? Para minha empresa não funciona. Não. Eu ouço muito. O cara não quer sair, o cara não quer mudar, né? Eu escrevi no meu livro que as pessoas hoje estão buscando na internet informações e esse mesmo local é o local que elas dizem que não funciona para as empresas delas. Mas elas estão se utilizando da internet para buscar mais informações de como elas poderiam ser, ou enfim... Ou de como os negócios delas poderiam crescer. Exatamente, na internet. Mas elas acham que elas não fazem, né? Que pro delas não serve, mas elas estão utilizando a internet para tudo. Mas elas acham que... Então, assim, isso é um... Isso é o boicote que as pessoas têm com elas mesmas, né? Eu vou fazer a coisa no marketing. Ela não vai lá e não faz. Eu, há 15 anos atrás, achando que a internet não fosse vingar, né? Não, e eu acho que é muito uma relação de... O mais difícil não é eu entender que funciona, mas é eu fazer. A execução que traz a diferença. É você realmente botar a mão na massa, entender como faz, tentar operacionalizar, fazer, errar. É isso que você vai aprender. E aí é muito mais fácil eu, enquanto empresária, enquanto olhar para minha empresa e falar, não funciona. Isso aí não é pra mim, porque o meu negócio ele é diferente. Meu negócio é diferente. Exatamente. E daí não funciona. É a saída, é a válvula, é a bengala, né? Desculpa. Isso não atrapalha o teu negócio, Ana, principalmente? Muito. E tanto que, assim, quando o cliente chega e diz, mas eu não tenho tempo, eu não sei o quê. Não, gente, ele tá procrastinando. Às vezes, é medo da exposição, é medo do gravar vídeo. Que às vezes nem ele sabe que ele tá com esse medo da exposição, né? Mas ele poderia fazer sem gravar, né? Fazer de outra forma. Sem aparecer, né? Mas... E eu ainda penso que quando a pessoa chega com esse argumento comigo, nivelo a expectativa. Sim, você consegue fazer
sem aparecer. Sim, você consegue fazer de X forma, mas saiba que você vai pagar mais caro, você vai demorar mais tempo para conseguir, e se isso for uma decisão tua de negócio, tá tudo bem. Mas eu nivelo a expectativa da pessoa em relação a isso. Ó, tem vergonha? Tá usando isso como bengala, como desculpa? Tá tudo bem, só saiba que talvez o teu cliente do lado vai... Faz muito sentido porque os empresários me procuram e dá para ver no olho deles que eles quase querem dizer assim, Luciano, não quer pegar essa parte digital e você tocar inteira, digamos assim, que eu não pudesse, eu quero ficar aqui no meu físico que eu sempre fiz, pega tudo para você. Não só me dá uma dica de como vender e tal, mas pega o negócio em si, toca ele inteiro. Estamos vendo bastante isso ultimamente, né? Exatamente. Bem, pessoal, a conversa está bem legal. Isso aqui duraria muito tempo, esse podcast, mas o nosso tempo está acabando. Eu queria uma mensagem final de cada um, mas eu queria saber de vocês também. Como a gente falou, o Copcast é um podcast da COP49, da confraria. Quanto para vocês é importante participar de uma confraria como essa, uma confraria de empresários, de oportunidades, né? E o que motivou vocês a participar da confraria, da COP49, e cada um deixar uma mensagem final aí. Vamos começar pelas meninas, né? Por favor. Pode ir. O que me levou e me motivou a participar, eu vejo assim, ó, como a gente até estava comentando antes, existe, tem vários empreendedores e de vários níveis, e níveis que eu digo não é só questão de faturamento ou quantidade, mas é o tempo, é a experiência dessas pessoas. A maturidade. A maturidade. Então, a gente pega pessoas que estão com um negócio há 1, 2 anos, tem pessoas que estão há 20 anos, há 15 anos, então, e a gente trocar essa experiência, porque assim, ó, por mais que, sim, a tecnologia digital, tá tudo, mas tem a essência de empresa, que é a essência, gente. Aquilo não vai mudar, que é o que você ter você ter um bom produto, você saber atender bem um cliente, você vender, você ter os teus processos estruturados, você pensar na parte humana da tua empresa, pessoas, na parte de tecnologia. Então, tudo isso, indiferente do setor, do segmento da empresa, todas precisam disso. E por isso que eu digo, cara, é enriquecedor, assim, não tem preço, né, que pague a gente fazer parte de uma confraria, fazer parte desse grupo e trocar essas experiências, gente, é fantástico, né? Para mim, um dos maiores aprendizados de 2023 para o meu negócio foi aprender a sentar em que mesas, aprender a escolher as mesas que eu quero sentar. E para mim, depois de alguns direcionamentos, algumas idas a São Paulo, algumas saídas da bolha, algumas olhadas para a ilha, eu entendi o quanto é o valor de você estar com as pessoas certas, as pessoas que vão te levar para um outro momento, as pessoas que vão realmente fazer o teu negócio crescer. Quando o Fábio sentou comigo e apresentou a ideia da constituição da COP, eu falei, nossa, definitivamente, porque isso faz muito sentido para o que eu vejo de potencial de crescimento para todas as empresas e para a pessoa mesmo que vai estar sentada com as pessoas certas, que vai estar ouvindo conselhos de pessoas que já passaram por aquela experiência. Então, eu vejo que estar num local como esse, sentando nessas mesas, dá muito potencial para tu conseguir explorar esse novo momento. Fora que quem souber aproveitar tudo isso, com certeza vai usufruir de todo o potencial que cada uma das pessoas que estão na confraria conseguem aproveitar ali, né? Bem, bom, Fábio, eu acho que a COP é o match entre experiência e energia. Isso é fundamental para os negócios, porque às vezes o empresário com mais tempo, ele vai perdendo um pouco da sua energia, né? E o empresário novo, ele está com muita energia, mas muitas vezes falta experiência. E por experiente, falta a energia. Então, quando se une isso, você tem um elemento, assim, fundamental, próspero. E outra, assim, todos nós aqui fizemos algo. Nós temos as nossas coisas. Nós materializamos os nossos pensamentos. Então, são todas pessoas que estão lutando, que estão fazendo seus negócios e a coisa é concreta mesmo. Então, é maravilhoso, só tenho a agradecer por fazer parte desse conjunto. Hoje a COP49 conta com 28 empresas e 36 empresários nos integrantes atuais. Então, a gente tem bem mais gente. Nos próximos episódios do Copcast vão vir os outros integrantes tudo sobre negócios, empreendedorismo, mas outros segmentos, né? Porque a gente tem, que nem eu comentei, de diversos segmentos trabalhando aqui, integrando a COP. E aproveitando
quando eu pedi para cada um deixar a sua mensagem, como que a gente fica sabendo mais sobre a Ana, sobre a Tamara, sobre o Luciano? Coloquem aí os seus contatos, né? @ Grupo Closer, nos sigam lá, acompanhem os bastidores das produções, né? Acompanhem todo o nosso trabalho. Eu tô no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais, como Tamara_Tibola. Lá vocês conhecem tanto sobre marketing, como sobre a minha empresa, TT Digital. Bom, aos médicos do Brasil, então, @Magazine Médica. E as pessoas que quiserem saber mais sobre empreender no digital, eu tenho um livro que eu lancei há pouco, chama Ecossistema do E-Commerce, e podem me chamar lá no Instagram, a gente está por lá, sempre disponível para tirar uma dúvida pontual. Eu gosto muito de colaborar com as pessoas que estão iniciando e as pessoas que já estão há um tempo querem só trocar um pouco mais de experiência. E todos nos encontramos no próximo encontro da COP, né? O meu pessoal é o @Fábio Luiz Furtado. O Luiz é com Z, tá? Eu sou um pouquinho mais velho, porque hoje em dia tudo conhece, né? Então, e o Instagram da COP é @49.cop. Sigam a gente, conheçam mais sobre a confraria. A gente vai ter vários episódios agora. Todo mês vai ter um podcast novo. E vocês vai ter muito conteúdo, muita informação. Sigam a gente. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Tchau.